Olá, terceiro ano. No vídeo da aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar o conteúdo de genética. Mas antes disso, eu vou enviar 2 vídeos que eu estou enviando para o primeiro ano, que é o assunto deles. Porém, o terceiro ano precisa revisar os ácidos nucleicos do primeiro ano para entender a parte da genética, tá? Então, assistam esses vídeos. Então, é o seguinte, eu já comecei completando, né? Então, 2 características básicas ali. Células sexuais. Falei em células sexuais, vocês vão lembrar de gametas. Símbolo do macho, lá em cima masculino, então eu desenho o espermatozoide no lado, que é o gameta masculino, e o símbolo da fêmea, né? Desenhei no ladinho o óvulo. Estrutura química constituída de DNA encontradas no cromossomo. Então, novamente, revejam o vídeo dos ácidos nucleicos, que vai falar do DNA, que eu mesmo produzi, para vocês entenderem o assunto do terceiro ano, que é genética. Então, estrutura química constituída de DNA encontrado nos cromossomos, genes. Então, anotem ali. DNA mais proteína. Com DNA mais proteína, nós vamos ter a estrutura chamada de cromossomos. Na genética, nós temos os chamados pares de genes. Então, quando eu falar lá num probleminha em genética de pares de genes, vocês vão lembrar de alelos. Vou trocar de caneta que essa aqui falhou. Agora prestem atenção nesse. Quando eu falar em conjunto de genes, eu vou falar muito nesse conceito. Então, falei em conjunto de genes, vocês vão lembrar dos genótipos. Genótipos. Quando eu falar em conjunto de características, vocês vão lembrar de fenótipo. E aí, daqui para baixo, após o fenótipo, prestem muito atenção, que é daqui para baixo, após o fenótipo, é que eu tenho que entender para poder montar o cruzamento. Falei em gene homozigoto dominante. Então vamos lá. Homo igual, hétero diferente, dominante é o que manda, o que determina numa característica, tá? Então ali, ó, gene homozigoto dominante, nós vamos representar por letras do nosso alfabeto. Então nós vamos colocar lá azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, desão, desão, e assim sucessivamente. Certo? Eu estou apagado ali. Letras maiúsculas. Quando eu falar em gene homozigoto recessivo, tá? Homo igual. Recessivo é aquele gene que só vai expressar característica quando ele tiver em dose dupla. Certo? Então vamos sublinhar ali a palavrinha dominante, tá?
e recessivo. Na presença do gene dominante, ele não expressa a característica. Ele vai expressar a característica em dose dupla. Então, como é que nós vamos representar? Vamos lá. Azinho, azinho. Bzinho, bezinho. Czinho, czinho. Eu vou aproximar para vocês ali. Dzinho, dezinho. Agora, olha só. Até agora eu falei, vou sublinhar mais algumas palavrinhas. Gene homozigoto. Homo igual, zigoto, célula ovo. Tá? Agora eu estou colocando gene heterozigoto. Então, hetero, diferente. E novamente, vou sublinhar a palavrinha ali, dominante. Então, genes heterozigoto dominantes são aqueles genes diferentes, né? Na qual eu tenho o gene dominante na presença, alelamente, com o gene recessivo. Então, nós vamos colocar lá, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezinho. Anotem, registrem, voltem o vídeo se for necessário. Prestem atenção nos termos. Conclusão. Vou pegar uma caneta aqui para frisar, né, minha coleçãozinha de caneta. Para frisar algo que eu não quero que vocês esqueçam. Vamos ver se o vermelho ele destaca bem ali. Bom, quando eu falar em gene homo, então vocês vão lembrar de igual. Hétero, diferente. Quando eu falar em gene puro, todo gene puro é homozigoto. Então, vamos lá. Então, ali no ladinho do gene puro, homozigoto. Quando eu falar em gene híbrido, é heterozigoto. Quando eu falar de gene portador, o portador também é heterozigoto. Vamos lá. Então, registrem ali. Exemplo. Eu vou pegar uma cobaia, certo? Vou pegar uma cobaia. Vamos ver primeiro o problema, para a gente voltar na folhinha 1. Vamos para a folha 2 por enquanto.
Vamos ler o problema. Lembrando que nós vamos aplicar a primeira lei de Mendel. Nós vamos falar no outro vídeo sobre a historinha do Mendel, sobre a história das ervilhas de Mendel, o cultivo, né, de Mendel, certo? E definir, propriamente dita, a primeira lei de Mendel. Mas aqui no primeiro exemplinho que eu quero dar, o cruzamento de cobaia, antes de falar lá das ervilhas, certo? Já é a primeira lei de Mendel. Mendel, o pai da genética. Então vamos lá. Em cobaias, porquinhos da Índia, certo? Em cobaias, porquinhos da Índia, pelos curtos dominam pelos longos. Então preste atenção nos dados do problema. Eu já disse, pelos curtos dominam, dominante. Então olha lá. Pelos curtos dominam pelos longos. Então eu vou já tirar o primeiro dado. Tá? Vamos lá, o primeiro dado. Anotei aqui embaixo. Resolução. Então eu vou anotar. Pelo curto igual pelo longo igual. Novamente. Em cobaias, porquinhos da Índia, pelos curtos dominam pelos longos. O curto é dominante. Curto, gene, dominante. Ser curto é gene dominante. Pelo longo, só pode ser gene recessivo. Do cruzamento entre um macho de pelo curto e híbrido, macho curto e híbrido, eu coloquei a característica do macho, e uma fêmea de pelo longo, cruze. Então, vamos cruzar e dar os resultados. Mas vamos ver agora, voltar lá na primeira folhinha. Então, já descobri. Esse é o macho. Essa cobaia aqui tem pelo curto e é híbrido. Então, esse macho vai ser cruzado com essa fêmea aqui. Ó, ela tem pelinho longo. Uma fêmea de pelo longo. Vamos lá. O que eu vou realizar primeiramente? Eu vou fazer um quadrinho chamado de quadro de Punnett. Como se fosse o joguinho da velha. Tá? Então vamos lá. Coloquei quadrinho. Vocês vão fazer com a reguinha, bonitinho, né? Depois o caderno. Caderno é documento. Caderno tem que estar organizado. Caderno tem que estar organizado. Não esqueça.
macho de pelo curto e híbrido, tá? Nós já sabemos, pelo curto e dominante. Ele é híbrido, certo? Logo, nós vamos jogar isso aqui dentro dessa tabela, que a fêmea é pelo longo. Bom, quadrinho de punê, então eu monto o quadrinho, boto o símbolo da fêmea e o símbolo do macho. Aqui eu coloquei o macho em cima e a fêmea embaixo, mas aqui a ordem dos fatores não vai alterar o produto, porém, aonde eu colocar o macho e fêmea, eu tenho que colocar o gene deles corretamente. Tá? Eu poderia botar a fêmea em cima e o macho aqui desse lado, né, embaixo. Tá? Então aqui, ó, notem o quadrinho. E eu quero tirar o exemplo do dado. Então eu coloquei ali, ó, pelo curto, gene dominante, pelo longo, gene recessivo. Lembrando do que eu falei, que o híbrido é heterozigoto, que o portador é heterozigoto, então vamos cruzar. Se o macho tem pelo curto e é híbrido, e o pelo curto é dominante, e ele é híbrido, ele vai ser azão-azão ou azão-azinho? Eu estou falando que ele é híbrido, então ele não pode ser azão-azão. Se eu falasse que ele é puro, ele seria azão-azão. Mas eu estou dizendo que ele é híbrido, que ele é portador, que ele é heterozigoto. Logo, ele vai ser azão-azinho. Azão-azinho. E a fêmea tem pelo longo recessivo. Se pelo curto é dominante, pelo longo é outra característica. Vai ter que ser recessivo. Logo, ela vai ser azinho-azinho. Então, vamos lá. Azão com azinho. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Um verde. Nós vamos juntar os gametas do macho e os gametas da fêmea agora. Tá? Então, olha lá. Ó. Azão com azinho, gene dominante sempre vai na frente. Azão, azinho. Azinho da fêmea com azinho do macho. Azinho, azinho. Azão do macho com azinho da fêmea. Azão, azinho. Azinho da fêmea com azinho do macho. Azinho, azinho. Bom, acabou o problema? Obviamente que não. Cruze e dê os resultados. Então agora nós vamos tirar o genótipo e o fenótipo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês há pouco, tá? Genótipos são o conjunto de genes. Fenótipo, conjunto de características. Então nós temos ali. Esses são os resultados. Certo? Então nós temos azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Cada quadradinho equivale a 25%. Tá? Ou seja, em fração eu tenho 2 azão, azinho por 1, 2, 3, 4 possibilidades. 2 quartos. Simplificando 2 por 2, dá 1. 4 por 2, dá 2. 1 meio. 1 dividido por 2, 0,50. Multiplicado por 100, 50%. Então, eu tenho aqui 50% azão, azinho,
e 50% azinho, azinho. Lembram? Eu falei há pouco que fenótipos são as características. Então, eu tenho 50% azão azinho. Então, esse 50% azão azinho pelo curto. 50% sobrou azinho azinho pelo longo. E é isso aí, pessoal. Tá? Então, assista os vídeos dos ácidos nucleicos. Anotem direitinho os primeiros conceitos e o primeiro exemplo. O vídeo da aula que vem a gente vai falar um pouquinho do Mendel e mais cruzamentos nas leis mendelianas, para depois ir para a segunda lei de Mendel e assim sucessivamente. Valeu, pessoal.